Fala galera, tudo certo? Estamos iniciando hoje então esse novo projeto dos Jovens Progressistas aqui do Rio Grande do Sul com o podcast dos Jovens Progressistas, o JPG Cast. Com muita alegria estamos iniciando esse projeto e também deixar um agradecimento aqui muito especial ao Estúdio PoaCast, que está disponibilizando esse espaço aqui para nós poder fazer as nossas gravações de vários convidados que nós teremos aí durante todo esse ano. E eu quero começar hoje, então, apresentando o nosso convidado especial. Tem um currículo invejável. Professor, deputado estadual, deputado federal, secretário de Educação, secretário de Relações Institucionais, candidato ao governo do Rio Grande do Sul por duas vezes? Duas vezes. Duas vezes. 94 e 2002. Muito bem. E também 25 anos de presidência do Partido Progressista, PDS, PPR, PPB, PP, Progressistas. Presidente Celso Bernardi. Seja bem-vindo, presidente. Muito obrigado, Flechinha. Obrigado aos jovens progressistas por esse cast. Estou aqui muito feliz. Quero cumprimentar a todos, família progressista do Rio Grande, de modo muito especial aos jovens progressistas. A certeza, Flechinha, que tu fará um belíssimo trabalho, tu tem entusiasmo, garra, conhece o nosso Rio Grande, sabe que nós precisamos muito da nossa juventude. Eu tenho certeza absoluta que vamos ser parceiros aí em grandes investimentos, porque a política é investimento coletivo, né? E trabalharmos juntos. E nesse currículo aí, nós todos gostamos de apresentar o currículo, né? E nós todos gostamos de elogios também, né? Evidentemente que fico muito feliz aí pelas tuas palavras. E faltou ainda de que eu sou advogado e faço questão de dizer que sem dúvida. Inscrito na OAB com o número 5.620. Portanto, exerci a advocacia por um certo tempo e professor. Me sinto muito feliz em ter chegado à presidência do Progressista depois de ser deputado estadual, deputado federal, ter sido presidente da Comissão de Educação, tanto aqui na Assembleia quanto na Câmara Federal. Dizer que o dia 13 de maio de 1993 tive a honra de presidir a sessão que apoiou a LDB, na época, Lei de Diretriz e Base de Educação, e me sinto muito feliz em conversar com a juventude e buscar realmente com que a juventude tenha um espaço. E o primeiro espaço que você, jovem, deve buscar agora é o espaço no diretório municipal de cada município. Teremos as convenções municipais agora, no mês de maio, início de junho, e eu preciso que o jovem vá lá, realmente, insista, muitas vezes é necessário, para que tenha um espaço de, no mínimo, 20% dos integrantes do diretório, de 45, 26 membros, 20% seja assegurado aos jovens, né? A participação das mulheres, a participação dos jovens. Então, estou à tua disposição, fico muito feliz, quero cumprimentar aqui por esse momento aqui, agradecer o partido em Porto Alegre, que tem esse espaço maravilhoso aí, da gente dialogar e poder participar do CAST. Maravilha, é uma grande história aí, né, presidente? Muito trabalho aí pelo Progressista, pelo Estado. Mas a primeira pergunta que será feita sempre para todos os convidados aqui, presidente Celso. Como e quando começou o seu envolvimento na política? Flechinha, meus jovens progressistas, realmente eu fiz muita política estudantil. Eu comecei na política estudantil, primeiro sendo presidente do Grêmio Estudantil Santo Ângelo, do famoso e extraordinário Colégio Marista, dos Irmãos Maristas, na Venâncio Soares, em Santo Ângelo, onde eu fui interno 2 anos, e depois, como aluno externo, em 1961, me elegi presidente do Grêmio Estudantil Santo Ângelo, disputando a eleição. Teve eleição do Grêmio Estudantil Santo Ângelo. E aquela eleição para o Grêmio Estudantil Santo Ângelo permitiu que eu fosse candidato a presidente da União dos Estudantes de Santo Ângelo, ESA, União dos Estudantes de Santo Ângelo. Me elegi presidente da União dos Estudantes de Santo Ângelo. Fiz uma carreira participando de congressos, participando de grandes eventos da juventude. Na época, a juventude, no caso especificamente os jovens estudantes, a política estudantil era muito forte, né? Antes de 64, temos que reconhecer que havia uma política estudantil muito ativa, a UNE, etc., né? Fui vice-presidente estadual da União Gaúcha dos Estudantes Secundários e foi aonde eu realmente fui caçado, digamos assim, quando foi em 1964, foram extintas as entidades estudantis e terminou meu mandato, digamos, ali. Depois eu voltei a ser presidente do Centro Acadêmico da Faculdade de Direito de Santo Ângelo. E como presidente do Centro Acadêmico, fui vice-presidente do DCE, do Diretório Central de Estudantes, e também tem várias passagens aí, naquele tempo não era muito fácil fazer política estudantil, né? Então foi realmente aonde eu me destaquei. E a minha participação política, de filiação ao partido propriamente dito, foi em 1970, 71,
na velha Arena, né? Na época, que era o partido bipartidário da Arena e MDB, e me filiei, mas nunca disputei uma eleição em Santo Ângelo, mesmo que eu tivesse, assim, um momento, digamos, bem projetado. Eu fui presidente do Lions, Santo Ângelo, presidente do Clube 28 de Maio, presidente do Clube de Futebol da ESA, não é a ESA, mesmo a Associação Esportiva Santo Ângelo. E sempre fui muito participante de atividades comunitárias, né? Mas nunca disputei nenhum cargo eletivo em Santo Ângelo. Só vim a ser candidato a deputado estadual em 1986, quando teve o nosso PDS da época, teve algumas dificuldades, saíram pessoas, foram para o PFL e tal, PL, foram criados novos partidos. E eu tinha uma ligação com algumas lideranças e fui insistentemente procurado para ser candidato a deputado e, infelizmente, fazer a primeira aventura, né? Ainda enfrentei um plano cruzado, né? Foi realmente o maior estelionato eleitoral. Aqui não tem... Isso é uma posição muito clara, de 1986, onde nós, da PDS, conseguimos ficar apenas com 10 deputados, de 20 e poucos que nós tínhamos, e o MDB, né, com o plano cruzado, elegeu 27 deputados estaduais. Então, foi a minha estreia, foi como candidato a deputado estadual, me elegi deputado estadual, tive a honra de ser presidente da Comissão de Educação da Assembleia, e líder da bancada do PDS no processo constituinte de 1989. Maravilha. Depois me elegi deputado federal em 1990. Aí já era mais fácil, né, para quem tinha estreado em 1986. Portanto, não iniciei, digamos, a política partidária, participando de partido. Iniciei na Arena depois. Até fui delegado da Arena aqui 2 ou 3 vezes. Tal, fui guindado a presidente em 1993. Em junho de 93, quando... Primeiro mandato. Primeiro mandato, deputado federal, a PDS, né, mudou a sigla, infelizmente, né, não tinha por que mudar uma sigla que tem a palavra democrática e social, né, democracia e social, mas mudamos porque achavam que mudar o rótulo ia melhorar o conteúdo, né. Infelizmente, nós sempre fomos contra isso, nós queríamos continuar no PDS, votamos contra, tivemos... digamos, um debate histórico no partido em nível nacional, mas aceito a mudança de sigla para Partido Progressista Reformador, PPR. O primeiro presidente foi o Espiridião Amin, e, consequentemente, pelas relações de amizade e tal, e por uma disputa interna que havia aqui no Rio Grande do Sul, eu fui escolhido pelos nossos colegas deputados federais para ser o primeiro presidente nomeando uma comissão provisória, evidente, né? Uhum. Mas já em julho, foi nomeado em julho, em outubro já fizemos uma convenção, fui eleito presidente, a convenção tinha uma marca muito especial, que era a filiação de Luiz Carlos Mandelli ao partido, que tinha deixado de ser presidente da Fiergs depois de 8 anos e era o mais procurado líder, digamos, empresarial. E o partido fez uma filiação que foi para nós muito importante. O Mandelli, inclusive, ensaiou, teve uma participação para ser candidato a governador, era um nome novo, a gente tinha uma... E aí que veio o primeiro problema. O Mandelli, um pouco antes da eleição, das convenções, resolveu abrir mão da candidatura. Chegou à conclusão de que não tinha muita esperança, assim, no sentido de a candidatura prosperar muito. E aí que eu acabei sendo governador, em 1994, candidato a governador. Como presidente do partido, a gente precisava ter uma candidatura própria, né? Era uma defesa do partido. E acabei concorrendo com o Érico Ribeiro de vice, né? Líder, agradeço muito. O Érico Ribeiro me estimulou para ser candidato, né? E aceitou ser meu vice. A gente fez uma campanha, né, com Vilela de candidato ao Senado, Azambuja, com 2 candidatos ao Senado. E aí começamos, então, a participar mais ativamente da presença do partido. Em 2002, diferentemente de 94, quando eu recebi, digamos assim, um apelo para ser candidato, tem que ser candidato, nós estamos agora, o candidato que estava inicialmente lançado não prosperou, digamos, desistiu, e desistiu com muita dignidade. Quero fazer questão que eu sou amigo do Mandelli e faço questão de homenageá-lo sempre, porque ele viu que não era, digamos, a área que ele imaginava, como ele imaginava a política. Então, em 94, eu fui candidato realmente cumprindo uma missão. Em 2002, eu me preparei para ser candidato, né? Disputei uma prévia com o deputado Fetter Júnior, uma prévia que quase mais de 50 mil filiados participaram. Dizem que foi a maior até hoje, né? Uma prévia feita por um partido político, inclusive maior que prévia de outros partidos que aparentemente faziam prévias, etc. Nós tínhamos mais de 50 mil filiados participando das prévias. Sempre é comentado sobre essas prévias. E foi escolhido o candidato a governador. Então, eu quis ser candidato, me preparei para ser candidato.
E também não tive sucesso, mas isso não faz nada, não altera nada. Perdeu uma eleição, a gente não perde a dignidade e nem mancha a biografia de ninguém, né? Então, estou aqui estimulando a candidatura a governador. E fiz, na verdade, um compromisso naquela ocasião de não disputar mais cargo eletivo, né? Não podia ter sido candidato a deputado, coisa parecida, né? Não. Apoiamos aí o Turra em 2006, depois em 2014 a Ana Amélia, tivemos uma coligação em 1998 com o governador Brito e com o José Otávio Germano de vice. Então, a minha vida, me sinto muito feliz, muito agradecido. Quero dizer para ti, Fred, que está aí começando e que tem realmente teu projeto político que levar adiante, que eu sou muito feliz e muito agradecido e muito honrado em presidir um partido, né? Eu sei que não é fácil, sei que tem dificuldades, mas aqui é o melhor caminho para a gente ser realmente capaz de ajudar a sociedade, fazer transformações, buscar o bem comum, é ser participante, protagonista de partido político, né? As pessoas precisam saber que a política muda... Tudo passa pela política. Tudo passa pela política. Exatamente isso. Infelizmente, essa polarização também talvez tenha diminuído um pouco a questão política. As redes sociais, eu sei que são importantíssimas, mas também isso aqui, né? Bate-papo assim, muito franco, muito aberto, conversar com os cidadãos, oportunizar, fazer democracia interna no partido. Estou muito feliz. Presidente Celso, e falar um pouquinho sobre educação, que é um cargo-chefe que o senhor sempre comenta, que é o principal foco hoje para o Brasil, seria necessário na educação. Como é que surgiu o convite para o senhor ser secretário da Educação, enfim, todo o trabalho que foi feito? Bom, veja bem, essa também, a pergunta inicial a resposta foi meio longa, né? Veja bem, eu estava em Santo Ângelo lá, uma situação muito boa. Na verdade, estava com um concurso do procurador jurídico da prefeitura, tinha sido secretário-geral. Hoje, 22 de março, não posso deixar de fazer esse destaque aqui. Santo Ângelo está completando 150 anos. Então, eu não posso deixar daqui, até com certa emoção, dizer que eu fui o coordenador, o presidente dos festejos de 100 anos de Santo Ângelo. E foi meu começo político, na verdade, foi dessa maneira. O senhor Siegfried Ritter concorreu, naquele tempo tinha sublegenda, o Andres, eu, o Mauro Azeredo, uma turma, disputamos uma eleição com o Leônidas Ribas, que é o grande padrinho político meu que me trouxe para cá, né? E que o Leônidas assumiu a prefeitura e eu fui indicado coordenador dos festejos da Expo 100, né? Que era a exposição dos 100 anos de Santo Ângelo. E fui indicado para participar como secretário do governo do Leônidas Ribas pela chapa perdedora. A sublegenda, nós tínhamos perdido a eleição. A sublegenda, na época, permitia 2 candidatos. Nós perdemos a eleição com José Alcibiades de Oliveira. Então, hoje fazem exatamente 50 anos que nós estamos abrindo a Expo 100 com a presença do ministro Mário Andreasa, com a presença do presidente Geisel em Santo Ângelo. Então, para mim, é um momento importante. 150 anos de Santo Ângelo, 50 anos já se passaram daquela festa extraordinária, né? E aquilo me deu uma oportunidade de trabalhar na prefeitura, terminar os festejos. Eu acabei como secretário do governo, depois procurador jurídico, e nunca imaginei vir para Porto Alegre, né? Eu estava lá, já tinha uma banca, fui advogado da Associação Comercial e Industrial, advogava, fiz júri, né? Essas coisas todas. O Leônidas Ribas, se me permite fazer essa homenagem a ele, foi convidado inicialmente para ser chefe da Casa Civil do governo Amaral de Souza, que iniciava em 15 de março de 79. Me convidou para ser subchefe da Casa Civil, para assuntos do interior, que era um cargo, digamos assim, de destaque, fazia parte política. Eu tinha sido secretário executivo da FAMURS, no tempo que a FAMURS funcionava lá, porque o presidente da FAMURS foi de Santo Ângelo, foi o Carlos Wilson Xereda. Então, esse fato aí, o Leônidas me convidou para vir para cá. Eu estava lá em Santo Ângelo muito bem, já tinha feito esse concurso, já tinha sido aprovado por parte jurídica, e eu não pretendia vir para cá. Aí fizemos um acordo, me licenciei da prefeitura por 3 meses e vim para cá em início de 79. Vim dia 9 de março de 1979. O falecido Leônidas Ribas, rendo mais ou menos uma homenagem, no dia 9 de março, porque daí da Casa Civil ele foi para o Secretaria de Trabalho, essas coisas de formação de governo, tá? O governo assumiu dia 15 de março, naquela época. E no dia 9 de março vim para cá. Fui encarregado de ir na Secretaria de Educação, que era na Carlos Chagas, com a Júlia de Castilhos. Sim. Me lembro até hoje, na primeira lição que eu aprendi lá, com o Padre Nunes, que era presidente do Conselho de Estado da Educação, no 11º andar, o gabinete era no 10º. Eu disse, olha, estamos chegando, né? Eu já tinha sido professor, secretário de escola, professor, isso aí é outra história, né?
E aí o padre Nunes disse assim, primeiro vocês têm, aqui são 11 andares, vocês têm que ter uma pessoa de confiança em cada andar. E nunca esqueça que vai depender dos seus colaboradores aqui, o sucesso de vocês, né? E a educação era desafiadora. Esse 15 de março, no dia 2 de abril de 79, foi a famosíssima maior greve feita pelo magistério. O CEPERGS era a maior entidade sindical da América do Sul, com mais de 80 mil. Declarou uma greve histórica, que é a primeira grande greve, com assembleias no Gigantinho, depois no Beira-Rio. Né? Eu, nesses 3 meses, fui criando um vínculo, né? E quero dizer que no dia 15 de março, quando assumiram comigo, 6 diretores da Secretaria, eu era diretor-geral, diretor administrativo, financeiro. Naquele tempo a Secretaria fazia as obras escolares, era diferente um pouco o sistema, né? Os que começaram conosco no dia 15 de março concluíram, né, juntos, né? Esse tipo de ligação fez com que o Leônidas insistisse que eu continuasse, que terminasse a minha licença lá em Santo Antônio dos 3 meses e continuasse com ele aqui em Porto Alegre. E realmente decidi com a Marlene, minha família, o Fábio e a Karina eram pequenos, né? Perfeito. Vir para Porto Alegre. Aí a minha mulher disse assim, bom, só vamos, saímos daqui de Santo Ângelo, o dia que tu comprar um apartamento, porque vamos vender a nossa casa aqui, e nós vamos para Porto Alegre para ficar. Ela era professora, eu também era efetivo do Estado, já podia. Então vim para cá, aí ela veio mais tarde, o primeiro semestre ficou lá em Santo Ângelo, os Fábio e a Karina estudavam no Colégio Verzeri e tal. Então o meu início da educação foi por aí. Mas sempre tive, e aí veja bem, então de 79, o que eu posso dizer para você assim? Infelizmente, o Brasil nunca considerou a educação como uma estratégia para desenvolvimento harmônico, sustentável, para a inclusão duradoura das pessoas. Nunca. E isto é o maior problema do Brasil até hoje, infelizmente. Porque a educação tinha que ter a ver um compromisso de Estado, governo federal, governo do Estado e governo dos municípios, um grande pacto em favor da educação. E as escolas ficaram muito distantes, porque como professor eu tenho a certeza absoluta que todos os dias eu chegaria na escola, lá com meus alunos, levava uma novidade. O professor se preparava, me preparei quando eu estava lá na universidade também, que os caras têm que se preparar para dar uma aula, e tu tem que levar uma universidade. Mas lógico que com os avanços e com tudo, hoje o professor precisa, para levar uma novidade, tem que estar muito melhor, porque os alunos também têm acesso melhor, mas isso não alterou a qualidade da educação. E com todo respeito, o que eu posso dizer da educação? A educação só melhorou a qualidade da educação nos municípios. Então, quando estava na escola municipal até 79, o cara saía da escola estadual da escola municipal para a escola estadual, era um avanço, né? Perfeito. Então, o ensino municipal, a educação municipal, ela melhorou muito a qualidade e hoje é superior aos municípios em educação do que o Estado. Por quê? Porque é uma gestão mais próxima, com mais diálogo. O governo do Estado tem dificuldade de conversar com as escolas. Tem dificuldade de ter um diálogo lá na sala de professores. E as greves foram bons ensinamentos. O deputado Leônidas, que era o secretário, aí que eu assumi algumas vezes a titularidade da secretaria, e a minha secretaria de idade cuidava de obras, cuidava dessa relação com as escolas, propriamente dito. E, então, veja bem, depois eu fui presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. Uma luta também muito forte, porque nós éramos oposição ao governo do Estado, Bernardo Souza foi o nosso secretário, depois o Ricardo Zossman, a gente tinha oposição. E fizemos oposição também ao governo Colares, mas não, a educação deixou no Brasil, infelizmente, e aqui eu estou falando da educação fundamental. Aceito divergência nesse ponto, mas eu acho que o problema nosso é investir na criança, investir na educação, na pré-escola, que tanto falam hoje, mas é uma demanda e não há tantas vagas, é investir ali na formação do caráter dos alunos, que vai até os 8, 10 anos, investir condições. Então, o professor, nosso salário é muito baixo. Eu cheguei a ter um salário bem superior ao que são hoje. Naquela época, era a minha esposa, que é professora aposentada. Veja bem, então, essa questão da educação começa aqui. Qual é a prioridade? Professor. Tem que ter um professor motivado, feliz de dar uma aula, ter contato com o aluno, ter a família integrada. Então, avançaram a comunicação, a imprensa, tudo, mas a educação ainda continua e nós temos dificuldades. Então, esse é um grande problema do país. Eu espero que a nova gestão, eu tenho muitas divergências. Veja bem, como é que eu cheguei a presidente da Comissão de Educação da Câmara Federal? Não fui indicado pelo PDS. Eu fui eleito, né? Fui eleito na comissão pelos 35 membros. Fizemos um acordo, a deputada Ângela, a deputada Sandra Cavalcante, que é uma deputada do Rio de Janeiro,
Veja bem, na Comissão de Educação estava o Florestan Fernandes, estava o Raul Ponte, o Fortunati, eram 35 membros, da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, né, e Meio Ambiente. E eu fui eleito, não fui indicado pelo partido, fiz uma chapa alternativa. O partido indicou para o presidente da Comissão de Economia, né? Sim. A Comissão de Agricultura. Essas coisas. Nós fizemos uma eleição, um grupo de professores. E devo dizer que o Raul Ponte, que está aí de testemunho, e o Fortunati, né, que eram do PT, votaram em mim, desde que me elegi, por o apoio, digamos, de alguns deputados da oposição. Mas temos enormes divergências nessas questões de educação, né? Evidentemente, com o PT. E presidente, naquela época, os movimentos ali, os CEPERS, eles já tinham esse envolvimento forte ligado à esquerda? Esse proselitismo político... Exato, que se tem hoje. Não, havia a reivindicação no magistério, foi feito um grande acordo com o governo Amaral de Souza, comandado pelo Leônidas na parte da educação. A gente fez um acordo com o CEPERS. Nós deixamos o governo... Olha, veja bem, não aqui, porque estou falando para os jovens progressistas, para dizer o seguinte: nós deixamos o governo do Estado, o governo Jair Soares, aí, que estava na Secretaria também, com 2 salários mínimos e meio de piso do magistério. Era 2 salários mínimos e meio, com um plano de carreira aprovado para os governos militares. E o magistério se agarrou nesse plano de carreira, toda a vida defendendo o plano de carreira que foi aprovado por nós. Os mais antigos comentam. Mauro da Costa Rodrigues, coronel Mauro da Costa Rodrigues, era da Educação. O secretário de Educação, o ministro da Educação era Jarbas Passarinho. E o governador do Estado era o governador, o Guilherme Triquez, todos militares, coronéis, por sinal. Mas não é isso. O plano de carreira foi feito muito bem. Eu faço aqui a citação do Mauro da Costa Rodrigues, como foi secretário de Educação, que fez o plano de carreira do magistério. E que o magistério se agarrou nisso. Só foi modificado agora no governo Eduardo Leite. E era 2,5 de piso com aquela progressão, tanto vertical quanto horizontal. Veja bem, isso mostra que a gente sempre esteve envolvido em educação. Agora, o professor não pode ser um boia fria do giz, como se diz, né? Nós precisamos de salário. Não adianta ter essa questão do piso. Essa é outra questão, começa torto e termina torto, né? Porque o piso, na verdade, não era para ser assim. Tu não pode ter um piso magistério com 14,95, tudo bem para todo o Brasil. Né? Não, as coisas são diferentes. Tem que ter, lógico, tem que ter um salário digno do professor, mas cada estado tem a sua. Né? Por isso que os professores municipais têm um bom salário, tem uma gestão mais próxima. Pensando em educação, nós precisamos hoje reconhecer que não houve interesse em transformar em prioridade realmente. Então, nós temos um grande problema da educação. A educação municipal avançou porque é uma gestão mais próxima e eu defendo a municipalização da educação de primeiro grau, ensino fundamental. Perfeito, isso é um debate. Defendo isso, não que eu queira fazer isso, porque quando no meu programa de governo em 2002, eu coloquei lá que eu trabalharia nisso nos próximos 10 anos. Não pode ser uma coisa do dia para a noite, evidentemente, passar os encargos dos municípios. Os municípios já têm demandas. Aliás, eu devo dizer assim, se me perguntar assim, quais são os 2 grandes problemas do Brasil, primeiro problema do Brasil, não ter prioridade da educação fundamental. Primeira grande. E o segundo é o nosso sistema federativo. Nós temos realmente um sistema federativo que encargos e demandas demasiado para os municípios e poucos recursos, né? Os recursos são muito centralizados. Então, os 2 problemas, do meu ponto de vista. E passa tudo pela educação. Agora, o problema da municipalização. Evidente que não se pode fazer isso no processo, municipalizar. Não. Há muitos municípios que querem municipalizar escolas. Escolas do interior dos municípios, com a gestão do Estado. Mas tem que fazer um processo, evidentemente, aproveitamento dos recursos humanos, dos professores. Então, essa discussão com o magistério eu sempre tive. Devo dizer que, como deputado estadual, e constituinte, a Constituição está lá. Eu defendo que o professor seja nomeado 40 horas. Não tem sentido fazer um curso de 20 horas. O professor dá aula na escola A, depois para a escola B, depois... Não. O concurso é 40 horas. Se o professor quiser reduzir, tudo bem, pode reduzir. A opção dele. Então, várias questões que são fundamentais para a educação. O magistério estadual, você pega, municipalização. Não, municipalização é uma necessidade. Botar uma gestão mais próxima. Maravilha. E vai ter concurso para professor, vai ser professor municipal. Agora, se a entidade quer ter filiados, isso é outra história, não vou estar aqui fazendo... Isso que ainda a gente nem também entrou na questão da estrutura física das escolas, essa é uma questão complicada, né? Eu vejo muito complicado. Visitando o interior, escolas que estão... E, aliás, o exemplo dessa questão da rede física é o Instituto de Educação em Porto Alegre, né? Que está há anos e anos em obras, né? Perfeito.
Mas, presidente... Mas veja bem, no nosso tempo, aqui eu quero fazer questão para não parecer que eu estou fazendo uma crítica. Naquele tempo, tu podia fazer convênio com os municípios. Então, eu chamava o município de Montenegro, de Santo Ângelo, a escola Onofre Pires, a escola XY, tomam problemas físicos. Então, faz um contrato com o município e o município vai fazer a obra. Nós tínhamos isso. A pagadoria, não tinha esse negócio de empenho, caixa único. Não, veja bem, eu não quero por isso que agora está mais difícil. Agora, para fazer uma pequena obra lá no município de Santo Ângelo, em qualquer escola estadual no município, tu não tem essa condição de repassar recurso ou fazer convênio para fazer obra com o Círculo de Pais e Mestres ou com a prefeitura. Perfeito. Então, essa burocracia também atrapalha um pouco isso. Agora, não adianta fazer isso, querer fazer mudar a rede física, tem uma estrutura de obras, da Secretaria de Obras, ou seja como for, mais engenheiros, mais arquitetos, mais pessoas, porque não adianta nós ter as deficiências que nós temos na rede física e não ter como resolver esse assunto. Mesmo que tenha dinheiro, às vezes. A gente poderia aqui ficar falando sobre educação muito tempo ainda, né, presidente? Mas há tempo ainda para dizer duas coisas. Não há caminho para o Brasil se desenvolver sem ser pela educação. Perfeito. Espero que Deus ilumine os nossos dirigentes, tanto em nível nacional e estadual. E, aliás, essa é uma realidade. As pessoas se preocupam com o caixa, né? Em todos os países que desenvolveram uma economia forte, primeiro se preocuparam com a educação, que é ela que segura a economia. Aqui não, que tem que ver, bom, a caixa, a bolsa, essas coisas, a área financeira, a safra perdida, que nós aqui sofremos já com a estiagem, isso são recuperáveis. O que não é recuperável é as horas perdidas dos alunos desinteressados. Todo o sucesso está em frequentar a escola e ter sucesso e se manter na escola. Não é só entrar na escola e sair, cumprir o... Não, tem que ter educação de qualidade. Isso requer professor bem pago, valorizado. Eu vejo hoje de manhã, tem uma manifestação aqui, ontem, na semana toda aí, na frente do Palácio. Sim. Palavras de ordem. O problema nosso é o seguinte, é fazer primeiro um pacto. Aliás, está escrito lá. Só para mim, está escrito lá no meu plano de governo. Pacto pela educação. Vamos negociar com o CEPERGS até, vamos esgotar, radicalizar o debate. Mas depois vamos fazer um pacto para cuidar dos alunos. Perfeito. Para dar aula e aula de qualidade. Perfeito. Mas, presidente, vamos entrar agora um pouquinho na política também. O senhor... Duas coisas que eu sou apaixonado. Política, e educação. Família e o internacional também. Ah, também. Aí eu já não posso dizer a mesma coisa. Presidente, o senhor está aí no seu mandato na presidência, aí, agora pela segunda oportunidade, já faz quantos anos? Eu tive um período de 1993, de julho de 93 a 2005. 12 anos. 12 anos e pouco. Depois eu parei, né, fui secretário de Estado, nunca exerci um cargo do governo, sendo presidente do partido. Perfeito. Fui secretário de Estado quando teve a gestão do presidente Turra, do presidente Jerônimo Gerg, deputado Jerônimo, e do presidente Pedro Bertolucci. Nesse período, fui secretário de Relações Institucionais do governo da Ilha da Cruz. Voltei para a presidência em 2011 e estou agora realmente encerrando o ciclo, né, já longo, em setembro desse ano. Né? Muito bem. Quando teremos agora as convenções municipais e teremos que destacar isso. O primeiro passo para uma caminhada vitoriosa em 2024 passam pelas eleições municipais, em que o partido tem que ter unidade, o partido tem que demonstrar na convenção a força do partido, chamar os partidos, conversar, dialogar, fazer coligações na majoritária que é permitido. Então nós vamos fazer as convenções municipais agora em maio. Cada município terá, no mínimo, 3 votos na convenção estadual, que é dia 19 de agosto. Vota o presidente municipal, eleito agora na convenção municipal de maio, 2 delegados por município. Tem alguns municípios que terão mais delegados, porque tem mais sessões eleitorais, tem deputado, ou tem deputado federal, estadual. Mas todos terão, no mínimo, 3 votos. O atual diretório estadual e esses presidentes e delegados estarão no dia 19 de agosto, elegendo inicialmente o diretório, que depois elegerá executivo, o presidente. Eu espero que a gente possa fazer, primeiro, priorizar o que é importante para nós. É a eleição das convenções municipais. Até porque essas que terão a responsabilidade de comandar o partido nas eleições de 2024. Perfeito. Eleições desafiadoras, o cenário é outro de 2020, o cenário é bem diferente. Não temos, felizmente, não temos a questão do Covid, o problema que era 2020, mas temos outras dificuldades, outros desafios.
Então, nós temos que primeiro saber que este diretório eleito agora executivo vai comandar as eleições de 24, que esta é a grande prioridade, para manter o ranking atual de primeiro lugar em número de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Logicamente, nós teremos depois a convenção estadual para escolher os dirigentes estaduais que vão comandar o partido em 2024 até 2023, agora até 2025. Né? Perfeito. E esse é um movimento que começa desde agora já, né, presidente? E a gente sempre reforça em todos os eventos que a gente acompanha aí, regionais e municipais aí, da importância também de nós termos os movimentos ativos nos municípios, né, presidente? Exatamente. E isso envolve os nossos não jovens, teremos sucesso, mulheres... Não teremos sucesso em eleição municipal, em qualquer eleição, né, sem a participação ativa das mulheres. Eu digo sempre, o futuro é feminino, né? E sem a participação da juventude, que vai com a sua rebeldia, que vai com a sua forma de ser. Evidentemente que nós precisamos compreender isso e dar espaço para o jovem. Perfeito. Dar espaço. O partido precisa dar espaço para a juventude. E aqui está falando de alguém que praticou sempre política estudantil. Política partidária entrei mais tarde, referência a isso. Mas nós hoje precisamos do jovem fazendo política. Precisamos do jovem participando, sendo ativo, tendo a sua rebeldia, repito. Mas é importante que o partido convide o jovem, dê espaço, fortaleça, coloque de candidato a vereador. A oportunidade é agora. Mais do que nunca, a polarização, esse é outra questão política. Não temos que escolher o partido. Os partidos não podem ser apenas um cartório para registrar candidato. O partido tem que praticar também doutrina. Nós somos um partido de direita, um partido conservador, que defende a propriedade. Eu falo essa questão da propriedade porque eu já estou preocupado com os movimentos que nós estamos assistindo aqui. Sim. O governo do PT volta ao governo, né? Não aprenderam nada, nem esqueceram de nada, pelo jeito. Né? Não, ao contrário. Ao contrário. Então é algo que a gente sempre enfatiza, né, presidente? Eu sempre falo em todos os municípios que eu visito, da importância de nós fortalecer os jovens, as mulheres, dando oportunidades para que eles sejam também a renovação do partido ali na frente. Exatamente. É importante a gente atrair os jovens para a gente poder continuar com força partidária. Né? A tua responsabilidade é grande. É muito grande. O último presidente foi o Luiz Vicente Aquino, eu agradeço aqui a participação, o trabalho que ele realizou, mas nós tivemos o deputado Jerônimo, deputado Kovács Filho, deputado Marcelo, prefeito Leonardo. A juventude do progressismo sempre foi muito ativa, né? Fogacinha, Vitinho. O Vitinho foi uma recente também, o presidente municipal de Porto Alegre, conselheiro, com excelente trabalho. Então, veja bem, a juventude progressista para nós sempre foi motivo de orgulho. Essa participação e a maneira com que fizeram a carreira política. Eu sei que o senhor também vai se preparar para servir ao nosso partido em busca de vereador, de deputado estadual, federal, mas a juventude nossa é um belo exemplo de participação e não posso me queixar disso, ao contrário, agradeço muito aos jovens e são exemplos para nós. Né? Exemplo claro também os nossos três novos deputados estaduais também, exatamente. Que iniciaram exatamente. Então, veja bem, Pazinho, Joel, Marcos Vinícius, exatamente. Todos iniciaram a política na juventude. Pazinho e Joel foram prefeitos da melhor qualidade. Exatamente. O Marcos Vinícius, inclusive, presidente da FAMURS, né? Mais jovem prefeito, né? Isso aí. Do Rio Grande do Sul. E hoje temos também o prefeito mais jovem do Brasil, né, presidente? Que é o nosso prefeito Nova Pádua. Né? O Darley Pilate. Também deixar um abraço para o nosso prefeito, que também faz um brilhante trabalho. Também, né? E tem o mais velho também. É isso aí mesmo. Que bom. Presidente, agora nós vamos entrar aqui um ping-pong. Eu vou falar uma palavra para o senhor dá uma resposta curta aí, para a gente vai tocando aqui. Chiapeta. Sou o que eu aprendi em Chiapeta, né? Eu, na verdade, nasci em Augusto Pestana, essa é outra história do político, né? O meu pai nasceu em Augusto Pestana, mas a minha vida toda foi Chiapeta. Eu sou muito grato a Chiapeta e trago comigo a Chiapeta no meu coração, porque eu sou filho único, né? Então, meus pais, que moraram toda a vida em Chiapeta, lá, eu devo muito a Chiapeta. Então, gratidão a Chiapeta. Que maravilha. Santo Ângelo. A gente não pode esquecer a terra que a gente carrega junto, Sem dúvida. Santo Ângelo foi onde eu fiz tudo que eu sou hoje também, no sentido... Eu saí de Chiapeta para ser interno, fazer a admissão ao ginásio, vocês não conhecem, né? Fazer a admissão ao ginásio, no Colégio Marista, em Santo Ângelo. E tudo que eu tenho lá em Santo Ângelo, casei em Santo Ângelo, meus 2 filhos nasceram em Santo Ângelo, quer dizer, participei de toda a cidade comunitária em Santo Ângelo, só não fui candidato
porque eu vim para cá em 79, né? E não fui candidato a vereador, mas a atividade de prestigiamento, o estímulo que eu recebi, o apoio que eu recebi de Santo Ângelo, podia citar que não vou começar a fazer citações de amigos, para começar pelo Valdir Anjos, pelo prefeito, então, mas devo tudo a Santo Ângelo. A minha esposa foi professora lá, foi delegada, naquele tempo era delegada de educação, eu brinco com a Marlene que delegada era um nome bom para ela, delegada de educação. Então, na verdade, eu devo muito a Santo Ângelo. Toda a parte política também, evidentemente. Muito bem. Porto Alegre. Porto Alegre, eu cheguei aqui, veja bem, eu cheguei aqui para passar por aqui, né? Fiquei no hotel aqui e ficaria 3 meses no máximo, né? A greve dos professores me criou esse vínculo com Porto Alegre. Sou honradamente cidadão porto-alegrense, fico muito feliz. Então, com os Porto Alegre, tudo só é aqui, pessoal. Meus filhos vieram para cá. Veja bem, isso aí sempre digo, né? 3 meses aqui em Porto Alegre, ninguém mais queria nem passear, voltar a passear em Santo Ângelo. Né? Sabe como é que é criar amizades? O Fábio e a Karina frequentaram o Colégio do Uruguai, que mora na 24 no Parcão ali, né? E lógico que criaram um vínculo aqui, evidentemente que fizeram a vida dele, felizmente, sou muito grato a Deus e a todos aqueles que me ajudaram. A gente não faz nada a não ser o apoio recebido, tanto no partido como deputado, e na direção do partido. Eu devo tudo aos meus assessores, aqueles que me ajudam a fazer o partido. Não é fácil a gente administrar o partido, sabe? Porque tem várias correntes, ideias e posicionamentos, né? Então, estou muito feliz. E às vezes muitas brigas também, né? Tem também isso, mas faz parte. Faz né? parte. Eu sempre digo, a juventude, eu gosto mais do jovem rebelde do que o jovem apático, né? Muito bem. Para fazer rebeldia do que apatia. Educação. Prioridade, prioridade, prioridade. Como é que se resolve o problema? Professor, professor, professor. Não se faz uma educação de qualidade sem ter o apoio manifesto do professor. E vincular mais a família, que também esse é outro problema, que a família também se afastando. Se afastando. Então, são vários. Mas é a prioridade. Muito bem. Municipalismo. Bom, disse antes que os 2 maiores problemas do Brasil, no meu ponto de vista, nós temos uma federação, na verdade, não legal e não real, né? Temos um enredo de federalismo, né? Muita centralização de poder em Brasília, né? De recurso e de poder. A chave do cofre, o dinheiro está lá. Fica a dependência, né? Então, essa viagem, vai o dinheiro, é arrecadado no município. Aliás, essa é a coisa mais difícil da política, no meu ponto de vista. É devolver ao cidadão, de maneira rápida e honesta, os recursos arrecadados no município. Essa é a parte mais difícil da política. Tu ter ser capaz de recolher os recursos que são gerados lá na cidade e devolver rapidamente, fazendo obras e prestando serviços públicos de qualidade. Então, municipalismo é isso, é valorizar o poder local. Nosso partido valoriza o poder local, é lá na cidade. E quanto mais próximo tiver essa convivência, melhor são os resultados. Toda a comunidade mais unida, com mais convivência social, com mais grupos de acompanhamento comunitário, melhor são os resultados de qualquer recurso aplicado. Arena. Eu me filiei à Arena, já passei dos 50 anos de filiação na Arena, Arena, PDS. Eu realmente procuro fazer política e acho que valorizar partido e fazer política é importante. O que aconteceu com a Arena? Só para fazer uma pequena observação. Nós passamos por várias provações, né? Ficamos com desgastes, por isso que você mudou a mudança para o PDS, depois para... PDS não foi... Mas ficamos com desgaste. Então, muitas coisas que nós ouvimos foi debitado, desgaste, né? Da Arena, né? Não, nós tivemos um governo que foi um governo de exceção, num momento necessário, no meu ponto de vista. Não, nada do que eu fiz até hoje eu me arrependo nessa questão de coerência com aquilo que a Arena defendia. O Estatuto da Arena, aliás, faço aqui uma referência. O primeiro presidente da Arena Nacional foi um gaúcho, o senador Daniel Krieger. Opa! Não, e basta a gente dar uma olhada lá para ver as propostas da Arena, inclusive de participação popular, que é uma coisa que eu falo muito também, que fiz como secretário das Relações Institucionais, que é ter a participação popular, estimular o cidadão a participar da vida, não só para fiscalizar a aplicação, mas participar da escolha de prioridades. Por isso que esses movimentos que tem, não adianta, não retira o poder legislativo da Câmara de Vereadores. Mas na Arena nós temos lá, os princípios da Arena continuam vivos hoje. Defesa da propriedade, defesa da família, valorização da família. Realmente nós precisamos de resgatar esses compromissos. Então nós reconhecemos os desgastes que tivemos, as provações que nós passamos muitas vezes, equívocos,
partido não é feito de anjos, né? Perfeito. Pessoas erram. PDS. Bom, eu nunca, jamais teria mudado a sigla, né? Partido Democrático Social. Eu tive uma passagem rápida, porque também depois da Arena veio o PDS e depois o PPR. Aí já temos... Não, mas o PDS também foi importantíssimo, né? Sempre faço referência e era um partido que realmente... Nós, inclusive na mudança, né? Colégio eleitoral indireto, que todo mundo falava, que depois o Finado Tancredo se elegeu, né? Nós tivemos a maioria, né? Aí teve divergências, criação do Partido da Frente Liberal, saída do próprio presidente Sarney, né, do partido. Nós tivemos várias lideranças fortes do partido que deixaram o PDS e formaram a famosa Nova República. Então, bem, a gente respeita isso, estamos tudo igual hoje, pensamos igual. As diferenças ideológicas, não, aqui no Brasil, não, aqui tem muitos partidos, né, e poucas ideias. Né? As ideias, aqui com 6, 7 partidos, nós teríamos suficientemente capacidade de abrigar. De unir as ideias. De unir as ideias, ter um guarda-chuva de todas as ideias. Mas aí temos 30 e poucos. Sim. PPR. Não, eu fui candidato pelo PPR, né? Então, a governador em 94. Mas também uma mudança, Partido Progressista Reformador. É a mesma coisa que discutir progressista hoje. As palavras, os partidos querem esconder a palavra partido, né? Eu sou o contrário, eu acho que partido é um grupo. A sociedade os partidos representam uma parte da sociedade, cada um com as suas ideias, cada um com a identidade que tem. Então, essa questão aí de partidos políticos. Nós precisamos dos partidos. Aí de discutir as ideias, analisar, por isso que eu defendo a diminuição dos partidos. Todo respeito, tem partido tradicional, mas eu defendo, acho que nós temos partido de mais ideias de menos. Vamos lá, PPB. Bom, PPB também é uma passagem rápida, também, porque essas mudanças de sigla, nós sempre divergimos. Não tem sentido tu mudar a sigla porque agregar A ou B, né? Passou essa época, né? Tem que ter identidade. Agora tem a ideia da federação. Bom, a federação tem 2 compromissos. Primeiro, fazer um grande partido, mas um grande partido tem que ter compromisso com o municipalismo e com um projeto para 2026, para ter realmente um candidato em 2026 competitivo, né? Seria uma ideia realmente. Mas também, neste momento está em stand-by, não, isso, né, presidente? Está encerrado por enquanto. Encerrado, né? Até porque tem um prazo para fazer as federações, acho que o prazo está se esgotando. PP. PP é o nosso partido hoje, Partido Progressista. Tira a palavra partido, porque agora ficou só progressista. Né? Oportunidades para todos. Né? Então, eu acho que isso é muito importante a gente destacar os partidos. Né? E naquela época era primeiro as pessoas, Primeiro as pessoas, PP, primeiro as pessoas. Agora é oportunidade para todos. Aliás, a igualdade, a necessidade de igualdade, nós temos realmente uma desigualdade social em educação. Então, a gente precisa discutir esse espaço, esse abismo que existe entre alguns... Então, o Partido Progressista tem essa oportunidade para todos. Eu acho que o partido precisa fazer, em nível nacional, um projeto nacional, né? Em que eu defendo realmente que a gente possa colocar a educação, mas não tem que ter um projeto. A gente fala de educação, prioridade de educação, mas qual é o projeto, né? O mais complicado é que quem mais se diz defender a educação, chega lá e não faz nada, né, presidente? Essa é uma questão muito, muito interessante. Né? É, isso aí. Olha, veja, eu fui presidente da Comissão de Educação 2 anos e eram 35 deputados. A nossa média, ao cerrar, era de 24, 25 deputados. Nem os que estavam na Comissão de Educação, muitas vezes, iam lá defender as posições do seu partido que estava lá representado por eles. Como o senhor também já falou do Progressistas, vamos direto para a última já. O futuro do Celso Bernardi. Eu vou continuar com o mesmo entusiasmo, Flechinha, que eu tenho hoje, depois do dia 11 de setembro, que está marcado, em princípio, no nosso calendário, a posse do novo presidente, da nova executiva do partido. A convenção 19, a gente acha que tem um aspecto legal, tem a tal, marcado para o dia 11. 11, nosso número 11, que a gente mudou de sigla bastante, mas o número 11 continua firme lá. Firme lá. Então, eu vou continuar com o mesmo entusiasmo, evidentemente que com muito mais liberdade até do que, às vezes, de presidente de partido, de me comprometer com candidatura, de fazer política. Quero participar ao máximo, quero ter saúde suficiente para participar ao máximo nas eleições municipais, né, do partido, enfim, né. Para você fazer política e fazer, no meu ponto de vista, a boa política que eu procuro fazer, servir o partido, eu não preciso ser presidente, evidente que não, né. Até porque muita gente que não foram presidente me ajudaram a fazer isso, né. Então, eu tenho que... Não posso dizer que eu estou me afastando. Não, ao contrário, eu tenho compromisso de ajudar aqueles que ajudaram o partido ao longo de anos e anos. Eu só tive sucesso, se eu posso botar entre aspas, sucesso, exatamente pela colaboração. Então, não seria sentido eu me sair no dia 11 de setembro, quando passar a presidência,
eu realmente deixar de participar ativamente do partido, deixar de estar fazendo vida partidária, no Progressistas. Não tenho razões nenhuma para mudar, de pensar nada disso. Ó, nunca passou. Aliás, lamento que nunca fui convidado, porque ninguém me convidava, sabendo que eu não vou mudar de partido mesmo. Né? Muito bem. Eu nunca tive essa ideia. Né? E eu vou continuar. O Celso Bernardi continuará sendo do jeito que for. Eu quero ajudar os futuros dirigentes, todas as eleições municipais. Não muda nada, a não ser realmente o cargo de presidente, que, repito, foi sempre muito honroso e me sinto muito feliz em presidir um partido da qualidade, da grandeza do nosso progressista. Presidente, o recadinho final para os nossos jovens que estão ali. Os jovens estão... minha juventude querida, meus jovens progressistas. Em primeiro lugar, muito obrigado a vocês pelo que vocês estão fazendo. Há uma frase que eu gosto muito, né? As pessoas gostam de serem governadas, dirigidas, lideradas pelo exemplo, né? Então, nós procuramos oferecer a vocês o exemplo de participação política. Vamos participar, vamos pedir para participar. Mas a família, às vezes, não. Às vezes eu quero dizer isso, né? Tem muita gente também, muito jovem, que não quis participar, não quis ser candidato, depois se arrepende, né? Porque, às vezes, eu podia ter sido candidato mesmo, né? Não. Então, eu estou fazendo um apelo aqui à juventude, dizendo muito obrigado a vocês, Flechinha, muito sucesso, conte conosco, precisamos todos jovens unidos nas convenções municipais e garantindo ao progressista que continuará sendo o maior e o melhor partido municipalista do Rio Grande. Isso vai depender muito de você, jovem progressista. Venha conosco, participe bastante, cobre, peça aquilo que vocês julgam certo, correto, façam a rebeldia, e isso que nós precisamos, participação. Fala aquela sua frase famosa, por favor, presidente. Isso já quase esqueci da frase. A juventude é um feixe de ânsias em disponibilidade criativa. O partido precisa de vocês. Participe. Maravilha, maravilha. Prazo criativo para nós. Isso aí, presidente. E juntamente com o seu trabalho agora nas convenções municipais, é também a gente manter e aumentar os números dos jovens eleitos para as próximas eleições. O pedido que eu faço aos presidentes. Olha, a convenção municipal depende do presidente municipal de convocar e do secretário-geral pelo estatuto e organizar a convenção. E não esqueça de chamar os jovens para participar e fazer parte do novo diretório. Hoje os nossos números: 1 deputado federal, 15 prefeitos, 6 vice-prefeitos e 202 vereadores, com a vinda do vereador Fernando Luz agora na última semana, né? Que até deixamos teremos também. Mais alguns vereadores que virão jovens também. Com certeza. Presidente Celso, muito obrigado. Sempre é uma aula lhe ouvir. Grande Flechinha. Muito obrigado. Conte conosco aí, vamos tocar para frente. Valeu. Eu agradeço você que nos acompanhou até agora e um agradecimento especial ao Estúdio Podcast. E nos acompanhe nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, @JovensPPRS e ProgressistasRS também. Abraço, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.